Olá, eu sou Madalena Felinto e começo apresentando a minha pesquisa intitulada Apartamento 1202, o arquivo de dentro para fora. Bem, eu sou docente do curso de Letras da Universidade do Estado do Pará, sou mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA, o PPG Artes, e atualmente sou aluna especial de programas de pós-graduação da USP e da Unicamp, os quais tangenciam o campo das artes visuais e a museologia, e também me coloco como artista pesquisadora. A pesquisa que eu apresento agora, o recorte apresentado, o apartamento 1202, o arquivo de dentro para fora, foi a pesquisa defendida no mestrado em artes pelo programa. E atualmente ele se encontra em desdobramento para o doutorado, fazendo o caminho inverso. Se no mestrado a pesquisa ela foi colocada como o estudo de um arquivo, a abertura de um arquivo de dentro, quer dizer, de dentro do espaço repositório onde ele se encontra no apartamento para fora, ao encontro dessas imagens de onde elas foram capturadas, agora no doutorado a gente faz o caminho inverso. Pois bem, a presente experienciação, essa pesquisa que foi apresentada durante o mestrado, desnuda um processo de pesquisa e criação poéticas diante do movimento de abertura do arquivo fotográfico de Geraldo Ramos, ressignificando os seus sentidos a partir das relações de intersubjetividade entre o artista e a pesquisadora. Tal movimento de abertura engendrou uma poética no arquivo do artista, frutificando no desarquivar de paisagens da memória convocado por etapas, a abertura do arquivo, as dobras do arquivo e o devir arquivo, potencializados pelo caminhar com as paisagens e a coleta das narrativas. Em suma, a nossa proposta foi a seguinte: o Geraldo é um artista que tem mais de 56 anos de trajetória no campo das artes visuais aqui em Belém do Pará. E não só com as paisagens urbanas, mas também a paisagem da Amazônia ribeirinha. Então, eu, conhecedora há mais de 25 anos desse arquivo, propus ao Geraldo que a gente pudesse fazer um mergulho nesse arquivo e, ao mesmo tempo, um retorno. Que paisagens, se o Geraldo, hoje, diante do arquivo imenso que ele tem, dessa construção da Amazônia, que paisagens ele gostaria de revisitar atualmente? Foi o que nós fizemos, a partir de um recorte, obviamente, pelo tempo que nós tínhamos para poder construir essa pesquisa, nós fizemos um recorte de um retorno, agora no mestrado, pelo menos por essas paisagens, por onde se construiu o artista, por onde foi se consubstanciando o que é o artista, o que é esse indivíduo que trata com as imagens. E esse recorte, eu vou retomar, a gente vai tratar no próximo slide, esse recorte foi um desenho justamente nessas paisagens urbanas e uma paisagem insular aqui de Belém do Pará. No caso, os bairros, o bairro onde ele nasceu até onde hoje ele mora, e uma paisagem ribeirinha, uma paisagem insular, que é muito importante nesse quesito de construção do artista. Esse aqui são algumas das imagens força, né, dos vocábulos força, que impulsionaram a pesquisa: paisagens da memória, a poética em arquivos, o cartografio e o excurso, cada um com suas idiosincrasias e tangenciando não só conceitos, mas também modos de agir diante desse arquivo que se faz caminhando. O objetivo geral foi cartografar os fluxos de operação das paisagens da memória do fotógrafo Geraldo Ramos, ressignificando os seus sentidos a partir das relações de intersubjetividade entre os artistas pesquisadores. O cartografar é uma brincadeira conceitual que tenta reunir a ideia da cartografia a ideia de um arquivo que se faz enquanto um dispositivo, porque a gente pensa o arquivo não só como um espaço repositório, mas também o arquivo enquanto um dispositivo que impulsiona esse movimento, essa dobra, esse retomar essas paisagens, não tanto ir atrás, porque a gente trabalha numa perspectiva bachelardiana do trato das imagens, como esse desdobramento, essas camadas de imagens que se encontram reverberando do arquivo ao local de onde elas foram capturadas e vice-versa. O recorte paisageiro, como eu disse ainda há pouco, são os paisagens continentais, o bairro de Nazaré, onde ele nasceu, Cidade Velha, onde construiu a infância, Batista Campos, um pouco da adolescência, o adulto, e a Pedreira, onde ele habita atualmente. Paisagem insular, a Ilha das Onças e Furo da Vitória, de onde ele tem uma das primeiras imagens capturadas, onde
quando, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, a Amazônia não tinha esse, digamos assim, não vou dizer importância, mas essa espécie de um certo interesse no que diz respeito às questões políticas, imagéticas e artísticas que constelam em torno desse dispositivo Amazônia. O desenho metodológico, o cartografamento, inserido na pesquisa enquanto desenho metodológico inspirado na cartografia e na etnografia da duração, já que a gente tangenciona também um pouco da antropologia das paisagens, além de inserir o vocabulário arquivo como propositor de conceitos e imagem-força dessa experienciação. O fluxo argumentativo da pesquisa são 5 capítulos, né, a construção fisicalizada da pesquisa, que é uma dissertação. Ela se constrói em 5 capítulos e 3 movimentos de campo. O primeiro movimento, quando a gente abre o arquivo. Segundo movimento, que são as dobras e o que ele tangenciona. E o terceiro movimento é o devir arquivo, todas as proposições que estavam em suspensão nessa pesquisa. Esse desenho aqui que eu coloco, que a gente chama de excursos, é o que comumente a gente coloca como um sumário na pesquisa, já que o sumário é mais ou menos uma linha, uma trajetória para que você possa se inserir na pesquisa, para que você possa acompanhar, ter uma certa trajetória segura. A gente tem aqui o nosso corpo. Isso aqui, esse desenho desse sumário, que é um excursos, na verdade é o desenho da gente capturado por GPS numa das atividades de campo. A partir de um editor de imagem, ele faz esse desenho e é onde eu construo o meu sumário. E por que excursos? Porque a pesquisa se faz muito no caminhar. Como a gente foi atrás dessas imagens mais significativas para o Geraldo e ressignificou a partir da dissertação, então nós tratamos não como um sumário, mas como um excursos, o arquivo que se fez caminhando. Aqui, para poder fechar essa curta apresentação, essa breve apresentação, a gente trata de um arquivo de imagens, mas aqui eu tenho 2 imagens muito significativas. É uma das primeiras imagens, Geraldo ainda adolescente, com um grupo de amigos o grupo também que foi convocado, foi convidado também a participar da pesquisa nos momentos finais, numa dessas viagens que nós fizemos, numa paisagem insular. E esse aqui, essa ponte, ela é muito significativa. É a ponte não só que aponta essa trajetória e andanças do fotógrafo, do artista Geraldo Ramos, diante dessas paisagens ribeirinhas, mas também essa ponte que insere o que é o urbano da Amazônia, dessa Amazônia urbana, Belém do Pará, com essa ponte, que aponta para as ilhas, né? Então, esse diálogo que ela tem permanentemente com essa paisagem líquida e essa paisagem sólida do asfalto, digamos assim. É significativo para os habitantes daqui, para os cidadãos, mas também é significativo para esse artista que se constrói. E essa outra imagem, que é o retorno dessa primeira, mais de 40 anos, mais de 50 anos depois. Ela retorna e retorna também os habitantes da ilha. E aqui a gente tem uma ideia mais ou menos, muito pequena, obviamente pelo tempo que nós temos, mas uma ideia do que é um arquivo. Nós tivemos essa percepção que o arquivo ele se constrói, na verdade, enquanto se caminha. Ele não é só esse repositório de imagens que o Geraldo tem há mais de 56 anos nas paredes de um apartamento. Ele também é um arquivo que pulsa dessas mesmas paisagens e retoma o diálogo a partir do momento que a gente se posiciona numa pesquisa que trata de arte e sobre arte. Obrigada.